Qual foi a pior coisa que seu vizinho babaca já fez? Quando eu tinha 10 anos, meu vizinho, um homem de 80 e poucos anos com uma estação de rádio cristã, disparou e acabou com a vida de um dos meus cachorros. Quando fui procurar meu cachorro, perguntei ao meu vizinho se ele o tinha visto. Ele me disse o que fez com meu cachorro esta manhã. Congelado, perguntei onde ele estava para poder enterrá-lo. O velho me disse que seu corpo estava na lixeira e que faria o mesmo comigo também se eu não saísse de seu terreno. Eu corri pela floresta de volta para minha casa gritando alto de raiva e socando as árvores até meus dedos ficarem completamente machucados. Quando cheguei em casa, chamei a polícia e a unidade K9 veio até minha casa. Ele resgatou o corpo do meu cachorro e eu o enterrei. A pior parte foi que meu cachorro era muito doce. Eu sei que geralmente cachorros doces podem ser ameaçadores, mas era muito contra a natureza dele. Meu vizinho o amarrou e o machucou bastante. Depois disparou nele a queima-roupa no peito. Nunca senti tanta raiva na minha vida. Minha mãe levou o homem ao tribunal e ele foi acusado de crueldade animal e o juiz perguntou quanto dinheiro eu achava que o cachorro valia. Fiquei pasmo e resmunguei que não queria dinheiro, queria meu cachorro. O vizinho foi multado em $500 e eu o fiz pagar à sociedade humanitária local. O homem tinha os 10 mandamentos espalhados por toda a casa. Então na noite seguinte peguei um marcador vermelho e circulei: "Não matarás", em todos os seus sinais. Duvido que alguém veja esse comentário, mas caramba, escrevê-lo foi meio terapêutico. O nome do meu cachorro era Hash. Ele era um vira-lata que nasceu no meu quarto. Ele tinha apenas 2 anos e era um menino tão bom. Tudo começou deixando seus filhos e animais correrem soltos no meu quintal. Então gastei $5.000 em uma cerca de privacidade que meu sogro e eu construímos. Então ela teve a água cortada por falta de pagamento e começou a fazer cocô em sacolas plásticas e jogá-las por cima da minha cerca. Quando confrontada sobre isso, ela gentilmente negou. Liguei para o proprietário e ela recebeu um aviso de despejo no dia seguinte. Quando cheguei em casa do trabalho uma noite, vi o vizinho jogar uma garrafa de cerveja em um policial e depois dar um soco em outro. As coisas não correram bem para ele depois disso. Eu descobri depois do fato de que alguém havia ligado para uma reclamação de barulho porque eram algo como 23 horas em um dia de semana. O cachorro dele revirou nosso lixo e ficou doente. O cachorro acabou precisando ir ao veterinário e ele me contou isso quando esbarrou comigo no meu antigo emprego e depois disse: "Sim, custou 5.000 para recuperá-la. Você tem sorte de não cobrar de vocês." Veja bem, esse cara deixou seu cachorro passar pelo quintal de todos e cagar onde queria. Não é como se o cachorro tivesse escapado, ele simplesmente não se importava. A última vez que o vi, os policiais estavam em sua garagem por causa de um aparente incidente doméstico. Gritou obscenidades através da parede para meus filhos porque eles estavam falando muito alto no meio do dia. Gritou conosco através das paredes no meio da noite para que pudéssemos ver como era ser perturbado. Jogava regularmente sua velha comida pela janela do banheiro em nosso quintal compartilhado. A infestação de roedores ocorreu logo depois. Parou de pagar o aluguel ao nosso senhorio porque sentiu que o senhorio deveria tê-lo avisado de que ele poderia ouvir seus vizinhos, e já jogou o lixo na nossa varanda comum. Meus vizinhos costumavam buzinar na entrada da garagem às 7 da manhã, literalmente todos os dias, várias vezes fazendo com que eu e minha família acordássemos. O pai e a mãe ficavam sentados no carro e apenas buzinavam até que os filhos saíssem prontos para a escola. Eu odeio meus vizinhos. Me lembro de ter um vizinho mais velho pedindo ao resto de nós crianças mais novas para coletar caracóis para que ele pudesse ter uma fazenda de animais de estimação. Eu e mais 3 pessoas coletamos e entregamos a ele em uma caixa de papelão. Então ele disse: "Observe isso." Então nos mostrou uma lata de spray de cabelo e um isqueiro e queimou os caracóis até o fim deles. Eu não falei com aquele garoto depois disso. Fala mal de nós para outros vizinhos. Todas as mentiras possíveis. Desde "somos miseráveis" a "somos sujos e de um país do terceiro mundo." Olha para nós quando estamos em qualquer lugar remotamente perto dela como se fossemos as pragas do mundo. Quando estamos estacionados na rua normalmente com o carro dela na nossa frente ou atrás de nós, ela afasta o carro o máximo possível e faz com que o dono do outro carro, na frente ou atrás de nós, também se afaste. Então parece que pegamos 2 vagas. Depois ela passa a reclamar que estamos sempre pegando 2 vagas, e já chamou a fiscalização do estacionamento várias vezes, mas nenhuma multa foi emitida. Levamos uma máquina de lavar louça velha para o meio-fio para que esteja pronta para carregar em um caminhão para levá-la ao lixão. Ela então chamou a prefeitura. A prefeitura mandou alguém e tivemos que voltar para casa até que o caminhão chegasse. Tínhamos uma árvore perfeitamente saudável no quintal. Um dia nós a ouvimos reclamando com um vizinho sobre como a árvore impede que o sol brilhe em seu quintal. Cerca de um mês depois recebemos uma ordem da cidade para cortá-lo.
Há 2 anos ela reformou seu quintal. Renovação completa. Ela montou o que apelidamos de Muro de Berlim. Um muro enormemente alto bem no limite de sua propriedade encostado em nossa propriedade. Por quê? Porque estamos sempre olhando para ela. O problema é que temos um deck que se estende por cerca de 1/3 do comprimento do quintal. Toda vez que ela sai de casa para ir ao quintal há visibilidade entre nossas propriedades. Como teste usamos as telas de nossos celulares como espelhos e sabe, toda vez que ela olhava para nós, ela já chamou a polícia por cortarmos a grama com um cortador de grama elétrico porque era barulhento. Isso aconteceu no meio do dia em um sábado. Temos uma fogueira no quintal. Sabemos que podemos usar ela legalmente, então em uma noite de verão o fizemos. Ela estava bebendo no pátio do 3º andar quando começou a nos gravar e a gritar que chamaria o corpo de bombeiros. Ela bate a porta e entra, mas o corpo de bombeiros nunca chegou. Tampou os canos da pia com papel higiênico e inundou o banheiro, inundando nosso apartamento abaixo dele. Dissemos a ele para parar e ele se recusou. Disse que estava tentando destruir nosso apartamento para se vingar dos proprietários. A polícia disse que era um problema do proprietário e o proprietário disse que era um problema da polícia. Depois que a polícia pediu para ele parar naquela noite, disse que eles não podiam fazer nada sobre isso legalmente e que era problema nosso. Eles eram horríveis. O vizinho abriu a pia por mais 2 minutos, batendo os pés e gritando para nós e causando a maior inundação ainda. Chamamos a polícia de volta e eles foram condescendentes e riram de nós nos dizendo para lidarmos com isso nós mesmos. Alguns dias depois a polícia, o proprietário e o encanador tiveram que forçar a porta para consertar a pia porque ele não os deixaria entrar sem um mandado, com o qual eles voltaram. Ele foi expulso um mês depois. Acho que ele não gostou de nós porque em 4 ocasiões ele desmaiou bêbado cozinhando no meio da noite, acionando os detectores de fumaça de todos, enchendo nossa casa de fumaça também. Então tivemos que bater para tentar acordá-lo e tivemos chamar a polícia e o departamento de incêndio envolvido quando ele estava inconsciente em uma sala em chamas e não respondeu, sem falar no assédio das mulheres que moram aqui ou nas tentativas de invasão de nosso apartamento quando não estávamos em casa. Minha família estava de férias e a pessoa que deveria cuidar do meu cachorro deixou do lado de fora na chuva. Meus vizinhos chamaram a polícia por meu cachorro latir às 21 horas da noite. Conversamos com eles por telefone e educadamente pedimos que ligassem para o nosso celular na próxima vez. No dia seguinte eles fizeram isso de novo. Meu cachorro teve mais encontros com a polícia do que eu. A babaca da vizinha do lado deixava seus pitbulls no jardim o dia todo, todos os dias sem comida ou água independentemente do clima. Se tivesse uma tempestade ela os deixaria lá fora na chuva chorando. Se tivesse uma onda de calor ela os deixaria do lado de fora sem sombra. Assim que percebi comecei a bater na porta dela e pedir que ela deixasse eles comigo porque deixá-los do lado de fora era obviamente negligência. Ela me dizia para cuidar da minha vida, mas gritava com os filhos para trazerem os cachorros para dentro. Assim que percebi que ela não aprendeu a lição entrei em contato com a Organização de Prevenção da Crueldade contra os Animais várias vezes até que enviaram uma carta para ela. Ela teve a merda da coragem de agir como se não tivesse ideia de por que eles estavam entrando em contato com ela. Uma vez ela veio até mim na rua e disse: "Você acredita que recebi esta carta dizendo que eu maltrato meus cachorros?" Continuei entrando em contato com eles porque apesar de saber que eles a estavam observando, ela ainda não mudou seu comportamento. Ela honestamente não se importava com aqueles pobres cachorros. Eles pulariam na minha cerca sempre que eu estivesse no jardim praticamente implorando. Minhas irmãs pulavam a cerca para dar a eles tigelas de água e os alimentavam com biscoitos de cachorro sempre que ela não estava em casa. Um dia ela estava gritando e seus filhos chorando. Então fui ver o que estava acontecendo e descobri que estavam tirando os cachorros dela por causa do abandono. Demorou alguns meses, mas fiquei muito feliz em vê-los indo para um lar melhor. No meu apartamento atual meus vizinhos brigam todas as manhãs sem falta. Eles dividem uma parede com meu irmão e todos os dias ele diz que ouve alguém falando: "Você nunca me ouve", resmungando por alguns minutos e depois algo como: "Se você calasse a boca de vez em quando talvez valeria a pena." Temos apenas uma semana antes de nos mudarmos e ainda não ouvimos um baque ou pancada, então realmente não podemos chamar a polícia, eles apenas gritam um com o outro. Acabei de me mudar para meu novo apartamento em Chicago e fui acordado às 3 da manhã com algumas batidas fortes na minha porta. Dado que é Chicago, pensei o pior e presumi que alguém com uma arma estava do outro lado daquela porta. Um momento se passa e eu me sento silenciosamente na minha cama pensando em cenários de autodefesa. Mas então ouço uma mulher gritar algo através da minha porta que me deixa com uma raiva profunda. Esta senhora diz: "É a sua vizinha aqui. Eu só queria saber se você gostaria de comprar alguns biscoitos que estou vendendo." Naturalmente ignorei sua oferta e voltei a dormir com raiva e confuso. O meu vizinho estava chapado ou tentando me roubar.
Quando eu tinha cerca de 13 anos, no início da manhã de Páscoa, meu vizinho junto com seu pai e amigo machucaram sua esposa bem ao lado da minha janela. A casa deles provavelmente ficava a cerca de 60 metros da minha. Acordei por volta das 2 horas da manhã ouvindo a esposa do meu vizinho batendo na minha janela sussurrando: "Me ajude, por favor, me ajude." A princípio pensei que estava sofrendo de paralisia do sono e tendo alucinações auditivas. Mas então o marido, seu pai e seu amigo a encontraram e começaram a machucar ainda mais ela. Nunca ouvi gritos assim em toda a minha vida. Subi correndo para contar a meu pai e minha mãe, e meu pai rapidamente carregou sua espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Ele basicamente abriu a porta da frente com um chute, pegou sua espingarda e gritou a plenos pulmões: "Que merda está acontecendo aqui?" Todos os homens correram de volta para casa e deixaram a mulher no chão debaixo da minha janela. Quando os policiais apareceram, eles atacaram meu vizinho e seu pai porque tentaram atacar os policiais. Então, depois que todos foram presos, a ambulância apareceu e encontrou a mulher. Eu a vi de relance da minha janela e seu rosto estava basicamente destruído. Ela ainda estava lúcida e consciente. Enquanto tentavam movê-la para a maca, ela olhou diretamente para mim e colocou a mão na janela quase para agradecer por chamar meu pai e chamar a polícia. Ela deixou uma marca de mão ensanguentada na minha janela que minha mãe tentou limpar imediatamente. Esse evento me assustou por muito tempo e ainda penso nisso com frequência. Vizinho no apartamento acima do meu. Eu juro que esse cara decidiu aleatoriamente fazer polichinelos às 2 da manhã por 5 segundos intermitentes por meia hora ou algo assim. Ela apenas grita e faz esses longos discursos enquanto grita, depois bate as portas enquanto continua a reclamar e gritar. Acontece a qualquer hora do dia e pode durar entre 5 minutos a 1 hora, continuando e saindo ao longo do dia. Podemos ouvi-la com todas as portas fechadas apesar de nossa casa ser de tijolos duplos. Tentamos falar com ela, o que não levou a lugar nenhum. A polícia não pode fazer nada porque não é consistente nem o governo local. Não conseguimos entrar em contato com o proprietário. Então a próxima aposta é descobrir qual corretor de imóveis está administrando a propriedade e fazer uma reclamação formal, o que parece muito trabalho e pode até não consertar nada. Tínhamos acabado de nos mudar para nossa nova casa no verão e ela tinha uma piscina cercada no quintal que também tinha uma cerca ao redor. Então, meus irmãos e eu aproveitamos que era um dia quente de verão e estávamos brincando na piscina. Eu sou o mais velho, então estou apenas de olho e tudo mais. E então olho para fora da cerca da piscina e vejo nosso vizinho andando em nosso quintal até a fogueira que tínhamos mais atrás no quintal. Fiquei um pouco inquieto porque só tinha visto esse cara uma vez quando nos mudamos. Ele sorriu e acenou para nós. Eu disse aos meus irmãos para sair da piscina e entrar. Então eu disse à minha mãe imediatamente e ela estava lívida. Essa semana meu pai e minha mãe colocaram um cadeado do nosso lado daquele portão para que nosso vizinho não pudesse entrar em nosso quintal. Ele percebeu um pouco mais tarde que não conseguia entrar em nosso quintal e estava chateado por algum motivo. Aparentemente os proprietários anteriores e ele eram como melhores amigos e ele usava o quintal o tempo todo para queimar galhos e folhas na fogueira. Ok, bom para eles, mas a casa agora é nossa e ele pode não entrar na propriedade das pessoas sem perguntar primeiro. Especialmente porque não o conhecíamos. Ele pode não ter intenções maliciosas. Ainda assim foi realmente assustador e meio estranho quando ele ficou chateado porque colocamos um cadeado do nosso lado da cerca para mantê-lo fora de nossa propriedade. Não falamos muito com ele depois disso. Ele costumava ficar bêbado na calçada todas as tardes e gritar com meu marido sobre como eu era uma veia. Uma vez meu marido disse para ele ir para casa e ele se preparou para tentar socar meu marido que era cerca de 50 anos mais novo que o vizinho. E por que o vizinho agia assim com a gente? Ele ligou um dia para a gente e perguntou se estava tudo bem porque o carro do meu marido estava em casa em um dia de trabalho. Agradeci educadamente a ligação e avisei que meu marido estava dormindo e resfriado. Nada com que se preocupar. Aparentemente eu deveria elogiá-lo profundamente por ser um vizinho tão atencioso e meu marido deveria fazer uma ligação assim que ele acordasse e também elogiá-lo por se importar. Como não o fizemos, ouvimos sobre isso em voz alta todas as tardes até nos mudarmos vários meses depois. Quase diariamente ele faz birras, gritando, pisoteando, jogando ferramentas, batendo portas e gritando com sua família por causa de algumas bobagens mesquinhas. Ele é uma pessoa de merda. Me sinto mal por sua família e fico genuinamente irritado cada vez que ouço sua voz. Tocou minha campainha às 4 da manhã várias vezes e pediu que eu fosse com ele porque havia uma emergência e era importante. Fui com ele e ele me levou até seu carro e começou a perguntar o que eu achava dele e parecia muito orgulhoso. Em outras palavras, esse cara ligou para todos os apartamentos do prédio às 4 da manhã para fazer as pessoas olharem seu carro novo. Quando eu era adolescente e morava com meus pais, tínhamos uma família vizinha que parecia meio estranha. Um dia o pai bate à nossa porta e diz aos meus pais que eles não têm energia elétrica há muito tempo e imploram para ligar uma extensão a uma de nossas tomadas externas durante o dia para que seus filhos pequenos possam tomar leite quente com seus cereais em amanhã. Meus pais concordaram em fazer isso por um dia.
O vizinho manteve sua parte no acordo e desligou o cabo depois daquele dia. Uma semana depois eles o conectam novamente sem que percebamos. Um mês se passa e nossa conta de luz é basicamente o dobro do que é normalmente. Meus pais vão até o quintal e encontram um cabo conectado. Eles arrancam e confrontam o vizinho. A princípio o pai não mostra o corpo todo e abre a porta. Mas meu padrasto consegue que ele abra a porta depois de apontar que está escondendo uma arma. O padrasto exige uma explicação do porquê o cabo foi ligado à nossa tomada e o cara apenas resmunga incoerentemente, fecha a porta e a tranca. A família do vizinho ruim estava em um duplex, e seu vizinho dividindo o prédio chega e pergunta o que está acontecendo. Meus pais explicam toda a história e disseram que vão chamar a polícia. Bom, vizinho é ex-chefe de polícia e amigo de toda a força. Ele se oferece para fazer a ligação. Vários carros de polícia chegam e os vizinhos são presos. Acontece que eles tinham um laboratório de meta dentro de casa. A mãe era garota de programa e os menores, um menino e uma menina de 7 a 10 anos, estavam desnutridas. Os pequenos foram colocadas em um orfanato. Nenhum outro vizinho ruim superou esses ainda. Fim dos relatos. Compartilhe suas histórias com a gente nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Assista mais relatos clicando em um dos vídeos que estão aparecendo agora.